Fala, gente, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Barcelona e eu trouxe uma convidada muito mais que especial, que é a Marília, que sabe tudo do time, torcedora da equipe. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem ela melhor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marília Oliveira. Lá no Twitter eu sou a FCB Marília. Eu tenho 21 anos, eu sou de Curitiba, hoje eu moro em Porto Alegre e eu torço para o Barça desde 2011, 2012. Essa sua relação então surgiu num momento maravilhoso do time, né? Não Eu podia ter um momento comecei, melhor. sim, foi numa época de ouro ali para o futebol, né? No sentido geral mesmo do esporte. E eu comecei a acompanhar muito por conta da seleção espanhola de 2010, né? Eu era pequena ainda, estava começando a acompanhar o futebol internacional. Então eu comecei a ver os jogos da Espanha, comecei a me identificar muito com o estilo de jogo deles, com o futebol que eles jogavam. E a partir de 2010 eu comecei a acompanhar esporadicamente o time do Barcelona específico e do futebol espanhol. E aí, a partir realmente de 2011, eu comecei a torcer. E aí, 2012, até eu lembro que na época eu assinei o pacote da ESPN, porque eu era louca para começar a assistir o futebol. E aí, eu comecei realmente a acompanhar todo dia, o dia a dia do clube, né? Começar a entender a história também. E desde então, aí estamos há quase 10 anos, né? Acompanhando tudo isso. Essa temporada que eu dei uma reduzida um pouco no meu fanatismo pelo Barça, muito por conta do 8-2. Mas vamos ver o que vai acontecer durante essa temporada 2020-2021. Traumático, né? Precisou diminuir um pouquinho, porque senão ninguém aguenta. Não, eu fiquei muito mal depois do 8-2. Mudou completamente o jeito que eu vejo o futebol, sabe? Eu tive que realmente me afastar um pouco do dia a dia. Até eu fui acompanhando a novela Messi, a janela de contratações também, um pouco mais distante para tentar me recuperar mesmo psicologicamente, porque foi um baque muito, muito grande mesmo. Eu imagino quão doloroso, né, deve ser para quem torce pro time e acompanhar essa novela do Messi. Ver o cara que trouxe praticamente tudo tão machucado, tão dolorido, né, com tudo que aconteceu. E é uma relação de troca, né? Eu acho que é isso que foi o que mais doeu, porque tanto ele fazia tudo pelo Barcelona e faz tudo, quanto o Barcelona fazendo tudo para ele também. Então, quando começou os boatos, eu lembro que até na semana que aconteceu isso, a minha média de usar o telefone era de 5, 6 horas no máximo. Desde o momento que começou a novela Messi, fiquei quase 12 horas no celular, porque você piscava e tinha uma nova notícia no Twitter e você não sabia se você já fazia um texto de despedida, se você já se acostumava com a ideia dele indo para o Manchester City, por exemplo. Então foi bem duro, sabe? Você vê que essa relação estava desgastada por conta de uma diretoria completamente complicada para realizar os projetos futuros do Barcelona, sabe? Uma diretoria que faz promessas e não cumpre, no sentido geral e no sentido específico dos jogadores. Então foi bem duro ver a maneira como ele foi tratado, até mesmo a maneira que ele se omitiu, né, depois do 8-2, que até hoje a gente não teve nenhuma declaração dele como capitão. Então, eu acho que foi um desgaste muito grande, tanto para nós, torcedores, quanto para ele. E a diretoria também acaba te fazendo ficar um pouco longe do clube, né? Porque acaba que ela é o clube no momento, assim, né? Ela quem comanda as ações. E aí você vê tantos desmandos, tantas atitudes que você não concorda, você tem que acompanhar isso tão de perto, né? Acho bem complicado. E a novela do Messi, a forma como ela foi caminhando, foi sendo levada, também machucava. Ela durou muito tempo, né? E Eu virou uma acho. briga, né? Exatamente isso. Eu lembro que foi ali no meados de agosto que começou isso, porque teve 8-2, e eu até lembro que no dia que aconteceu, o Piquet deu declaração, acho que o De Jong deu declaração também, mas o Messi em si ele ficou quieto. Então ali a gente já ficou um pouco apreensivo sobre o que iria acontecer, né? E quem acompanha realmente o Barcelona, e nem precisa acompanhar tão de perto, mas sabe da questão da diretoria, sabe? É muito complicado. É uma diretoria que desde 2015 vem tentando fazer o que ela quer fazer e não o melhor para o clube, sabe? E, e essa relação realmente foi muito, muito desgastante. Eles tentaram fazer as promessas para o Messi, cada vez que ele renovava o contrato era a promessa de um projeto ganhador, e de repente a gente vem de 3, 4 temporadas passando por vários ridículos históricos na Champions, por exemplo. Então, não é de agora, não é esse 8-2. O 8-2 foi o estopim, né? A gente sabe que as dificuldades, elas
tem dentro de campo, a gente consegue ver isso por parte dos jogadores, a parte psicológica dos jogadores, mas é muito também culpa da diretoria, isso a gente não tem nem como negar. E, de fato, afasta muito, porque a gente conhecendo o que eles fazem, sabendo de todas as atitudes que eles têm, a gente tem menos vontade de torcer. E não é nem do fato de torcer, mas de acompanhar o dia a dia, porque a gente sabe que vai ser um estresse diário sempre, assim, sabe? E agora, até com a moção blaugrana que eles estão fazendo para tentar tirar o Bartomeu, é a nossa esperança, sabe? De tentar tirar ele o antes possível, porque aguentar até março, a gente sabe que os únicos prejudicados seremos nós, né? Então, quem é sócio, né, tenta tirar ele da maneira mais rápida possível. E o Barça acaba tendo um azar de vir de administrações bem ruins. É uma sequência de presidentes horrorosos para o clube, assim, que tem uns negócios meio estranhos. Até quando o Guardiola estava lá, que ele se desentendeu muito com a diretoria também, né? Então você vê que vai sendo minado a relação com os jogadores, com as figuras. É exatamente isso. Até a questão a gente sempre fala da questão da panela do Barcelona, né? O que era a panela? Era os jogadores que tentavam, às vezes, ir contra o técnico, ou ir a favor do técnico, mas que sempre tinha esse embate com a diretoria. E, de fato, a diretoria, às vezes, ela foi muito omissa ali, sabe? É a questão de contratação de treinadores, é a questão da contratação de jogadores também. São investimentos altíssimos em jogadores que não estão mais respondendo, não respondem por esse valor de contratação, no caso, né? E na época do Guardiola, se não me engano, era o Laporta, que até talvez seja candidato e seja uma outra opção além do Vitor Fonte para a próxima temporada. E é muito desgaste, né? E depois disso, do Laporta, ainda teve o Sandro Rosell, que aí foi absurdo. Aí veio o Bartomeu com a esperança de tentar trazer as raízes do Barcelona, né? O nosso lema sendo o Messi com Clube acabou virando um lema comercial que hoje ninguém mais respeita. E a gente foi perdendo essas características, principalmente com o Rosell e com o Bartomeu, né? A esperança é justamente que o Laporta ou o Vitor Fonte tragam isso de novo, para a gente conseguir começar esse processo de reestruturação. E última pergunta sobre o 8-2, assim, porque se fosse o último jogo do Messi, seria o último jogo do Iniesta foi aquela tragédia em Roma, e é o último jogo do Messi, outra tragédia, assim, seria um fim muito, muito triste para tudo que aconteceu, né? O 8-2, se esse último jogo, caso ele tivesse saído, seria muito simbólico, porque realmente iria representar o caos que virou o Barcelona, né? Você pensar que talvez ele tivesse até saído sem nenhuma despedida, né? Porque a gente sabe que o dia que o Messi sair, com certeza vai ser como foi com o Iniesta, como foi com o Xavi, porque não tem como não fazer uma homenagem, não fazer um dia específico para ele. Então, seria muito, muito doloroso mesmo. E durante o processo dessa novela, né, que ele não falava nada, o clube não falava nada, até a La Liga ficou envolvida nessa novela, foi muito duro pensar isso, sabe? Pensar que a última vez dele em campo seria na maior derrota, no maior vexame histórico do Barcelona. Então, eu fiquei feliz que ele ficou, e espero que ele consiga ficar feliz com isso, sabe? Ele já deu as declarações dele, mas a gente realmente quer ver ele bem em campo, sem que ele esteja tão triste. Como é que você acha que vai ser essa temporada dele? Assim, você acha que como pode dar uma melhorada no astral dele, assim? Eu acho que agora com a saída do Suárez, eu acho que ele sentiu muito, e até pela declaração dele no Instagram, já ficou claro que já não tem mais uma relação entre ele e diretoria. E a gente sabe que até a relação dele com o Suárez era um pouco complicada, porque eu não sei até que ponto ela afetava dentro de campo ali, porque a gente sabe que o Suárez ele tem os altos e baixos dele da última temporada, é claro, não vou ser injusta em não enaltecer todas as outras temporadas, os gols, enfim, mas a gente sabe que era uma relação que acabava desgastando. E eu acho que quando ele disse que ele realmente ficou e que esse ato dele ficar, ele vai dar o máximo dele, eu realmente acredito que ele vai tentar, sabe? Eu consigo confiar de que ele vai conseguir separar o lado pessoal e o lado profissional. E eu acho que a vinda do Koeman, ela pode ser muito boa, até para tentar começar esse processo de reestruturação, sabe? A gente sabe que o candidato que tem a presidência do Barcelona agora, o Vitor Fonte, já comentou que ele não contaria com o Koeman para a próxima temporada, o que é um pouco duro de você escutar, porque você está começando o teu trabalho, né? Então, você já sabe que quem assumir
se for ele, por exemplo, ele já não vai querer contar com o teu trabalho porque ele já tem uma conversa iniciada com o Xavi, por exemplo. Então, eu acho que para essa temporada é tudo muito incerto. Até porque se a moção blaugrana for aceita, em novembro já pode ter as novas eleições. Então, seria uma troca de presidência nesse início de temporada, sabe? Então, eu acho que é uma temporada muito atípica. Para quem acompanha o Barcelona, é um momento muito delicado. Parece que a gente está pisando em ovos mesmo. E o Como parecia já colocar um pouco do seu dedo, até nas contratações. O Hinaldo, que estava perto, depois não estava, mas que deve ir na próxima temporada, se o Como ficar, né? Porque ele vai como agente livre. Teria uma cara dele, o Hinaldo, o De Jong no meio campo, ele trouxe o Dash, é um cara que ele conhece de perto. Parecia que o Como estava dando uma nova identidade que, assim, na minha visão, não é tanto a identidade do Barcelona em si, apesar do Como ter jogado lá, era uma pequena mudança, né? Ele ia caminhar um pouquinho mais para o lado de cá, mas parece que o desejo desse novo presidente, né, o que pode assumir, é realmente voltar ao que é o Barcelona que a gente conhece, né? O Xavi seria trazer tudo aquilo que foi do Guardiola, que foi do Cruyff. Exatamente. E eu acho que essa questão do Koeman, ela é muito interessante porque talvez se a gente não tivesse passado pelo 8-2, essas mudanças não teriam acontecido, né? Então, acho que esse é um ponto importante, que pelo menos isso foi feito. Só que eu também acho que a troca do treinador, ela não vai resolver todos os nossos problemas. Por isso que me preocupa um pouco até que ponto a cobrança vai para cima do Koeman, sabe? Ele tentar dar a cara do time e ter sido um grandes pontos chaves para trazer o Dash, eu acho que foi super importante, porque a gente realmente precisa. Por mais que a gente tenha medo de que o Sérgio Roberto continue como titular, eu acho que a vinda do Dash, ela dá um gás, até por ser um jogador novo, ele tem 19 anos. E a nossa média de idade, ele era muito alta. Então, é jogador de 30, 31 anos, é um time cansado. Então, vem jovens como o Ansu Fati, o Riqui Puig e até o Dash chegando agora, eu acho que ele dá um gás e ele começa a montar uma cara diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E essa questão do Xavi, eu acho muito bom, os números dele até quando ele foi técnico, eles são bons, mas me preocupa também a vinda dele e claro, se esse novo presidente, possível novo presidente, confia nele, quem somos nós para discordar, mas a gente fica um pouco apreensiva porque ele é um ídolo, né? E eu não sei como que a torcida iria reagir caso ele não respondesse isso como treinador. Porque uma coisa é a gente ter a imagem dele como grande ídolo jogador, né? E aí começa esse processo dele como treinador. Eu não sei se ele estaria preparado para isso, sabe? Porque o Barcelona realmente está num processo bem difícil. E um processo em que tá todo mundo meio sem paciência, só quer ver os resultados e de repente é um processo que vai demorar, vai levar um tempo ali para a gente conseguir acostumar com tudo que está acontecendo. E você falou da idade, realmente, a mudança no elenco, né, essa transformação que o elenco precisa passar é urgente no Barcelona. Porque se você olha o time titular, assim, você vai ter o Ter Stegen, que ainda tem linha para queimar. O Piquet, já não é, você tem o Lenglet, que pode continuar por um tempo. O Alba também, você não consegue ver o Alba jogando por mais muito tempo. Aí o Dash você consegue. Aí no meio Busquets, Pjanic, que chegou agora, mas tem um espaço curto para entregar. Então, É assim, o Barcelona exatamente isso. precisa, né? Eu acho que é um processo de reestruturação muito forte, né? E essa questão da idade é muito importante. E até a questão da La Masia, ela pesa muito, né? A gente vê o Bartomeu nesses últimos anos dispensando os jogadores, dispensando as joias, né, que a gente fala. E até mesmo, eu não sei se eu vou poder opinar com propriedade, mas o Arthur, a gente viu pouco dele, né? Ele foi uma grande contratação, foi uma contratação nova, uma idade boa para começar, só que não tinha espaço para ele. E aí eu fico pensando, até que ponto não tinha espaço realmente, ou até que ponto as vacas sagradas do Barcelona tinham que ocupar esse espaço, sabe? Porque eu poderia tirar o Busquets, por exemplo, e deixar ele mais no banco, até pela idade dele, ele já não tem mais o físico, e isso não é um problema. Mas é um problema você forçar ele todo o jogo, ele ser titular em todas as partidas, porque ele não vai começar, ele não vai render igual ele rendia anteriormente. Mas se você tentar introduzir o Arthur com o De Jong, por exemplo, poderia dar certo. Então eu acho que isso é muito da mentalidade do treinador. Por isso que eu fico um pouco tranquila com o Koeman nessa questão. E até mesmo o Pjanic poderia substituir o Busquets, mas ele também é mais velho. E aí você fica, tá, mas e agora? Como que a gente vai fazer isso?
Como que a gente vai conseguir estabelecer quem que vai ser titular? Vai ser por questão de desempenho? Vai ser uma questão de idade? Vai ser questão, sabe? É muito complicado, principalmente para a gente que vem acompanhando esses treinadores que têm um time fixo e para eles é sagrado e ninguém sai desses jogadores mais velhos, né? Por isso que a vinda de jogadores novos dá um gás diferente para a gente. O próprio Pjanic, quando ele chegou, a ideia era que, não, o Arthur mais pra frente precisa de alguém para resolver agora. E aí chega na temporada seguinte, é um caos absoluto, que não tem chance de vencer, assim. Se vencer uma Champions agora, vai ser, assim, uma coisa espetacular. Mas, assim, Exatamente. é um negócio que você fica, tá, deu Arthur, porque você quer negócio all-in, né? Eu vou pra cima que eu quero ganhar, mas você não entrega nada que te possibilite ganhar. E aí chega o Pjanic lá, você abre mão do seu futuro, pra um cara que ele vai te entregar muito por algumas 2 temporadas. E o Pjanic joga exatamente na posição do Busquets, né? Ele tava Exato. jogando na Juventus na posição do Busquets. E aí você vai pegar um cara, vai colocar o cara em outra posição. Você vai bagunçar o time inteiro pra fazer isso. Muito complicado. Você acaba, melhor, com essa falta de projeto, você acaba contratando aos montes e só vai perdendo dinheiro, porque a gente não tem a gente tem a gente queria as contratações pontuais, né, para resolver os problemas pontuais. O Barcelona é muito forte ali no ataque, mas a defesa e o meio-campo deixa Há anos, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que a grande questão é a mentalidade até mesmo desses jogadores, em saber os próprios limites e entender que precisam vir esses jogadores novos. E a diretoria, ela tá em ruínas, né? A gente lembra do histórico de contratação. Eu, particularmente, eu sou muito fã do Griezmann, mas 120 milhões nele, 150 milhões no Coutinho, mais de 100 milhões no Dembélé. E aí você vai tentar ver o que isso resultou em campo, é muito decepcionante, sabe? Então, o que eu sempre falo, eu sempre torço para que qualquer contratação dê certo, porque a gente já não tem dinheiro. E aí eles vão lá e contratam jogadores que talvez a gente não precise, porque a gente precisa realmente fortalecer ali atrás, porque senão a gente não vai realmente ganhar nada nessa temporada. Quase toda janela o Barcelona dá 100 milhões em alguém, né? É uma Exato. coisa que praticamente só o City vai gastando, assim. Nenhum outro time no mundo tá fazendo isso mais, assim. Dá para entender alguma coisa disso. O Real Madrid mudou tudo. É jovem, 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 jovem. Na Juventus, Bayern pegando um cara que tá terminando o contrato. O Liverpool vai no essencial, naquilo que ele precisa. E o Barcelona continua gastando Cirúrgico. rios de dinheiro. Rios de dinheiro. Como se não fizesse falta. E sempre nas mesmas posições. Foi o Dembélé caríssimo, foi o Coutinho caríssimo e foi o Griezmann caríssimo também. A questão do Griezmann, ela me incomoda muito porque entra treinadores e chega treinador, enfim, entra e sai essa troca de treinadores e aí sempre o problema é onde o Griezmann vai jogar. E assim, você pagou 120 milhões, como é que você não sabe aonde que ele vai jogar, sabe? Mas ele não responde em campo. Mas aí é culpa de quem? Quem tirou ele no Atlético de Madrid. Você tem que falar com o Bartomeu. Cara, 120 milhões e ele não tá respondendo talvez como uma torcida esperasse. O Coutinho mesmo, o Coutinho foi embora. Ele voltou um outro Coutinho. Até agora ele tá respondendo bem, razoavelmente bem pelo valor que ele foi, né? Então, eu acho que é muito de você ter um bom olheiro, sabe? Porque não é difícil você acompanhar os outros clubes, as outras competições fora da Espanha mesmo. E você tem que ser cirúrgico hoje em dia. E até mesmo essa questão do Barcelona, hoje, por exemplo, ele em tese não poderia contratar mais ninguém, porque ele está quebrado. Justamente por essa questão da pandemia, de não conseguir uma receita, ele deveria ser mais cirúrgico. Então, agora, com essa contratação do Dash, a gente começa a tentar ver já esse processo, né, para começar uma reestruturação. Você falou também das joias do La Masia, e alguns ótimos jogadores passaram por ali e foram completamente esquecidos, igual você falou. Eu vi uma lista uma vez de alguns jogadores que passaram recentemente pelas categorias de base do Barcelona, estão brilhando em todos os outros lugares, e lá eles não foram aproveitados, eles foram ignorados. Por muito tempo a gente não viu ninguém surgindo de lá. Até chegar o Puig agora, o Fati, que foi um alívio, eu imagino ter sido um alívio, parecia alguém pela Masia, porque não é possível que não tá produzindo nada, produziu sempre, e do nada parou, aí você vê que esses caras passaram pelo Barcelona, a gente nunca viu eles caras jogando pelo Barcelona, o próprio Adama Traoré, que tava ali, que negócio,
explodiu no Wolverhampton, sabe? Um pouquinho de paciência também, né? O Barça foi muito atrás de medalhões, igual o Griezmann. Contratou o Griezmann sem saber o que você vai fazer com o Griezmann. Não, eu quero o Griezmann. O que eu vou fazer com o Griezmann não importa. A do Griezmann foi uma novela, foi marca do Messi, né? Porque a do Griezmann, a novela começa ali em final de 2017, com novamente o Bartomeu sendo, em tese, antiético, tentando contratar o jogador por trás da diretoria do Atlético de Madrid. Então, ali já começou esse processo, e aí meio que foi uma questão de honra ele ter contratado ano passado, né? Porque ele ficou tentando contratar 2018, 2019, conseguiu, e agora? Que eu vou fazer com ele? E a questão da La Masia, se você pegar todas as vendas que teve ali desde 2015, quando o Bartomeu assume, são muitas joias que hoje estão brilhando. E eu acho que o melhor exemplo que dá para usar atualmente é a questão do Eric Garcia. O Eric Garcia era da base. E agora o Barcelona tá louco para tentar contratar ele. E é um absurdo, porque, sei lá, acho que uma diretoria que não fosse do Bartomeu, hoje ele estaria tranquilo no time titular. Ele já teria feito a transição, ele estaria brilhando no Barcelona. E agora ele tá brilhando em outro time e a gente tá tentando contratar ele, sabe? Então eu acho que falta muita paciência realmente por parte da diretoria, por parte dos treinadores antigos. A questão ali do Valverde, do Setien, de usar as joias da base, sabe? E uma coisa que me preocupou muito a torcida do Barcelona foi a declaração do Koeman quando disse que não queria contar com o Riqui Puig. E a torcida, de repente, como assim? Como que você não quer contar com ele? E ele bateu o pé e disse que vai ficar, porque é o sonho dele jogar. E aí ele enfrentou o Koeman. Então, isso mostrou muita atitude por parte dele, sabe? E ele joga bem, ele pode jogar tranquilo ali com o time titular, sabe? Então, eu acho que tem que ter um pouco de paciência também. Principalmente por ser da base e também por ser um processo de construção de elenco, sabe? A gente tem que começar a fazer isso, porque senão vai chegar uma hora e a gente não vai conseguir competir, porque vai ter só os medalhões que não estão conseguindo render. E o Puig, ele tem realmente muita personalidade. Até como ele joga, é muita personalidade. Para um cara que acabou de chegar e que não tem medo de absolutamente nada em campo. Eu vou falar, mas ele é pequeno, mas ele é frágil, não dá. O estilo de jogo dele não depende disso. É um cara que acelera com uma facilidade, que conduz a bola, que vira o jogo, que se movimenta muito no meio campo. Assim, ele não precisa desse físico. Ele consegue fazer com o físico que ele tem hoje. Ele é um dos melhores meio-campistas do Barcelona no final da temporada passada. E aí o cara chega e fala, não quero ele, e ele me fala, não, mas eu quero ficar, não me interessa se você não quer, eu vou ficar, porque ele sabe que ele tem muito para entregar para o Barcelona. Exato. E aí você poderia ter um meio campo com ele, com o Arthur, com o De Jong, que são jogadores que se complementam demais. São 3 jogadores novos, né? Novos, é o futuro do time. O Pilch já tem o DNA do time, ele sabe como o Barcelona joga, ele faz uma função que nem o Arthur nem o De Jong fazem muito. O Arthur ele vai começar o jogo mais de trás, ele vai dar aquele passe. O De Jong é aquele cara que está sempre no lugar certo para continuar o jogo, ele está sempre do lado da bola. E o Pilch ele vai rodar aquele meio campo inteiro, ele vai levar a bola. Então, no meio campo, assim, que eu olhar e falar, meu Deus do céu, como é que vocês não estão usando esses três, pelo amor de Deus? E até você comentou do Arthur, eu estava lembrando, porque o Arthur ele chega na temporada para o Barcelona com as pessoas pensando que ele seria o novo Iniesta, né? Tem esse detalhe também. E o Iniesta era um cara que ia para frente. E aí o Arthur, de repente, é um cara que fica tocando a bola mais atrás ali. Só que isso não significa que ele é ruim. Isso significa que ele é diferente, mas talvez com o Puig ali, já com essa questão do DNA, desse toque de bola diferente, que vem desde a categoria de base, talvez fosse diferente. Eu super concordo com você que ele, o De Jong e o Puig seriam perfeitos. Mas aí não pode tirar o Busquets. Gente, o Busquets já tem idade, não tem problema deixar ele no banco um tempo ou colocar ele no final. Sabe, você tem que até começar esse processo para ele mesmo não sair mal, sabe? De repente, a última temporada, a penúltima temporada do cara, vai só fazer, só dar passe errado, só, sabe? Você precisa começar também esse processo de transição entre esses jogadores novos e esses mais velhos. Em outros times isso é muito mais fácil, né? Esse momento que você pega a estrela e ele entende que o papel dele agora é vir do banco em alguns momentos, é começar em outros, ensinar algumas coisas para os jogadores. Porque eu imaginava o Arthur mais na posição do Busquets,
Muita gente fala que o Puig é um novo Xavi. Eu acho que é mais um novo Iniesta do que um novo Xavi. Ele está Sim, muito mais parecido com o novo Iniesta. sim. Talvez uma posição do Xavi, ele talvez mais do De Jong, que está sempre perto da bola, que está sempre... Mas é isso, o Barcelona ele tem muito problema em lidar com as suas estrelas. E às vezes até as estrelas têm problema de lidar com o rebaixamento dela, uma coisa que o Iniesta não tinha. Pelo menos me pareceu que o Iniesta não tinha. Ele entendia isso completamente. Mas eu acho que hoje, eu não sei se muito liderado pelo Messi, que ele exerce uma função muito forte no time, né? Tanto com o Suárez, que eu vejo muita gente criticando ele, que ele bancava o Suárez e tudo mais. Mas tem muita gente que ataca o Suárez mais do que ele deveria ser atacado, porque não era isso que as pessoas pintam, né? Mas eu acho que tem essa dificuldade muito grande hoje. Por exemplo, o Busquets hoje realmente, como você falou, não dá mais para ele ser o titular absoluto do Barcelona. O Barcelona precisa pensar a mais. E ter um Busquets no banco, meu Deus do céu, é uma maravilha. Exatamente, exatamente isso. E essa questão até que a gente falava da panela do Barcelona, era muito as vacas sagradas, né? Ah, era o Messi, o Suárez, o Rakitic, o Sérgio Roberto, o Piqué. Então eram jogadores que eram titulares absolutos. E até falando da questão ali do meio campo, era uma jogada que era assim, eu perdia, sei lá, uns 10 anos de vida cada vez que acontecia isso no jogo. Era o De Jong tentando fazer uma jogada ofensiva, tocava para o Rakitic tocava para trás. Ele matava a jogada. Era impressionante, impressionante. O Rakitic conseguia estragar tudo que o De Jong fazia. E aí as pessoas faziam o quê? Ao invés de criticar o Rakitic, não, criticava o desempenho do De Jong. Não, porque ele é novo, ele tem que aprender ainda, ele não está rendendo. E aí o Rakitic, graças a Deus, foi embora. E a questão até do Iniesta que você comentou, eu lembro que na última temporada dele, que foi em 2018, 2017 para 18, começou o processo dele muito lento. A gente não conseguia prestar atenção muito assim, mas a gente vai vendo que ele jogava menos, ele saía antes do jogo terminar, ele era substituído, ou ele entrava no final. Mas foi um processo que ele aceitou. Ele sabia que às vezes ele não ia poder viajar, sei lá, 3 vezes seguidas. Não, ele ia viajar, ele descansava uma e viajava duas. Ah, ele era titular em uma e não era titular na outra. E ele soube aceitar isso, tanto que a despedida dele foi linda. Todo mundo abraçou isso. Diferente do Suárez, que o Suárez saiu mal. A gente sabe que a gente é muito grato pelo Suárez, mas eu sei que o Suárez saiu mal. E eu sei que talvez ele não merecesse esse tipo de tratamento. Mas foi uma consequência de talvez o Messi ter realmente bancado ele, porque teve um jogo que eu nunca vou esquecer, foi no final da temporada até. O Suárez jogou 90 minutos, ele estava em campo 90 minutos, ninguém ouviu o nome dele, ninguém. Ele não fez absolutamente nada. E aí você fica com essa imagem, e não com a imagem de que ele foi um artilheiro, que ele foi incrível. E sabe, então por isso que me preocupa essa questão do Busquets mesmo, do próprio Piquet, porque são lendas do time, sabe? Eles fazem parte daquela geração ali de 2009 a 2011. E de repente são caras que vão sair muito mal com a torcida. E isso não é legal, porque a gente lembra das saídas de Puyol, de Iniesta e de Xavi, e de repente vem esse tratamento que a gente não está acostumado, que não é o tratamento do Barcelona, né? Que o Barcelona ele era diferenciado justamente por tratar os ídolos como ídolos. E de repente esse tratamento pifa, assim, sabe? Então é bem triste mesmo. E isso que você estava falando, de um pouquinho também dessa mudança do time, fico tentando pensar assim, como é que o time pode se arrumar para esse futuro. Mas ainda continuam muitas peças ofensivas que você tem que encaixar, porque não tem como você não colocar. Você tem uma Ansu Fati pedindo passagem há muito tempo, e aí, como é que você vai encaixar o garoto tendo que colocar o Griezmann ainda, o Coutinho ainda, o Messi não sai, que ele é muito. E eu acho que está falando também sobre a questão do Barcelona não ser isso. O Barcelona tem uma ideia de família muito grande, assim. Na minha cabeça, o Barcelona é uma grande família. A ligação que ele tem com os torcedores, a instituição que é o clube, esse tratar bem, esse tratar com muito carinho os seus ídolos, acho que passa muito, muito desse próprio lema, né? Que é mais com o clube. Ele é além disso, ele não é questão só do mercado, dos títulos, das conquistas, ele significa muito mais. Então, o ídolo ele tem um papel muito, muito mais importante, porque ele significa coisas na sociedade que são muito maiores. E esse momento desses ídolos passarem por isso, assim, não sei se o Chaves chegasse para a próxima temporada, como é que ele ia lidar com o Busquets,
né? Porque conviveu junto, ele era, claro, sempre teve num patamar acima, tanto de futebol quanto de liderança no clube. Mas como é que o Xavi chega e fala aqui, ó, não vai jogar não? Será que ele falaria? Será que ele tem essa ideia de que o Busquets não jogaria? Ou de que, olha, você tem que segurar, tirar um pé um pouquinho? Até o Messi joga todo jogo. Foi um É, papel que só o Zidane conseguiu convencer o Cristiano Ronaldo que não, Ronaldo, não é todo jogo. E ele é, conseguiu é exatamente render. isso. Eu tenho receio com o Xavi por conta disso, porque uma coisa é você treinar os times árabes ali, agora outra coisa é você voltar para sua casa e de repente você vê que você vai ser treinador dos seus ex-companheiros de time. Como é que você vai chegar para o Messi e falar, ah, cara, hoje você não vai poder jogar? Ou chegar no Busquets, não vai dar. Como é que vai ficar essa questão, sabe, de a gente tratar o ídolo como ídolo, ou a questão do Messi, a questão do Xavi, porque é muito complicado isso do treinador, né? A gente sabe que os embates ali com o Valverde, com o Setien, eram muito fortes, muito fortes. Então, o Soares mesmo na formação do time, às vezes a gente não entrava, por exemplo, com o Sulfite por conta do Soares, mas aí porque o treinador chegava e batia, ó, não vai entrar, ou enfim, vai entrar. E o Xavi realmente, essa relação com ele, eu acho que é um ponto a ser questionado até quando o novo presidente assumir, como que ele vai falar para o Busquets que ele não vai jogar. Então, e essa questão da família, né, o Messi é um clube, eu acho que o grande processo do momento que o Mais Que Um Clube virou uma marca e não um valor mesmo, foi quando o Bartomeu vendeu esse Mais Que Um Clube e colocou em inglês lá no Camp Nou. Ali você vê que ele, sabe, a gente perdeu ali a essência. Ali foi só fechar o caixão, né, digamos assim. Porque é muito complicado essa questão da família, né? E a gente não sabe também até que ponto esse ambiente familiar prejudicou, né? Porque a gente vê os pós-jogo das últimas temporadas, de quando a gente perdeu para Roma, perdeu para o Liverpool, agora para o Bayern, são jogadores que sentem muito, né? Eles sentem aquela derrota. Então a gente via o Alba chorando no final do primeiro tempo, a gente viu um Messi completamente arrasado no 8-2, que não conseguia falar nada com No o jogador. intervalo mesmo, né? A Parecia imagem que que alguém tinha ficou morrido. Exato. A imagem que ficou é ele sentado lá no vestiário e o Ter Stegen batendo nas costas dele para tentar animar ele. Então, essa questão da família ali é bem complicada, porque ficou uma família só dos jogadores, porque a diretoria não estava nem aí para isso, né? Então, e até a relação dos jogadores do time titular com a relação dos jogadores da base, eu acho que é muito complicada ali, porque ao mesmo tempo que eles querem trazer, por exemplo, um Fati, eles não querem se tirar não querem deixar de jogar ali o Soares, não queriam deixar jogar o Rakitic. Então, é um processo que eles ali, a mentalidade deles, ela precisa mudar. E eu acho que essa temporada é crucial para ver se realmente tem um futuro com essa equipe, né? É bem complicado. Duas coisinhas. O Barcelona parece que ele não tá nem no processo de construção ainda. Ele ainda tá no processo de demolição daquilo que aconteceu para tentar começar de algum lugar, porque o Barcelona não vai começar. Essa temporada é uma temporada perdida. Porque não existe nenhum um processo de, não, gente, esse é o nosso treinador para os próximos anos. Ele vai começar a fazer o que ele acha, ele vai implementar isso. Os jogadores que vão ficar aqui vão ser esses que vão ser os que a gente vai contar para o futuro. Não, essa é uma temporada, vamos ver o que vai dar. Espero o Xavi ficar disponível para a gente. Muito, nossa, mas eu imagino o desespero que não deve ter, porque eu tô desesperado só de ouvir isso. Assim, é uma temporada que você não tem perspectiva nenhuma do que vai acontecer. Você não sabe se o Messi fica para a próxima, você não sabe qual é o treinador para a próxima, você não sabe qual é o presidente para a próxima, quem vai Eu ser acho que aproveitado, quem que vai. É muito desesperador. eu acho que é isso mesmo. Depois do 8-2, como eu falei para você, eu realmente mudou o meu jeito de ver o futebol. Tanto que até hoje, já vai fazer quase 2 meses do 8-2, eu não consegui ver nenhum jogo inteiro 100% focado ali no jogo. Eu vejo um primeiro tempo e aí eu tento fazer qualquer outra coisa, porque não me deixa bem, eu não. E aí até eu vi agora o primeiro jogo do Barcelona na La Liga. Foi um jogo bom, a gente consegue ver algumas mudanças, mas a gente sabe que não é nada além disso. A gente tem consciência. Eu vejo muita gente empolgada. Teve gente que comemorou a chegada do Dest assim como se fosse um título, sabe? Porque
tem aqueles torcedores que realmente estão esperançosos e tem os torcedores mais realistas. E eu me coloco dessa parte realista porque eu realmente não espero nada do Barcelona nessa temporada. As pessoas até me perguntam, mas e título? Cara, não dá, não tem como. A gente está no meio de um processo, de um início de processo de um impeachment de um presidente, mas a gente não sabe se vai dar certo, não sabe se ele vai renunciar antes para não ter que passar por esse processo. Então, é uma questão que a diretoria acaba influenciando direto ali. E até às vezes os torcedores falam, não, mas a gente está falando do time. Tá, mas o time está diretamente ligado com a diretoria, principalmente o Barcelona, porque a gente não consegue ter uma expectativa. A gente consegue ver que talvez com o novo presidente, aí sim nós vamos começar um processo de reestruturação. A gente vai começar a pensar a longo prazo, porque agora a gente só está tentando passar por esse momento, tentar sair vivo disso, sem muitos prejuízos, mais do que a gente já teve, né, nos últimos anos, mas tentar começar a esse processo para a gente chegar em algum lugar, porque até agora a gente está à deriva. Duas perguntinhas rápidas. Você acha que o Garcia chega e você acha que o Setien deu um boicotado um pouco no De Jong? Porque eu vejo muito o De Jong como um jogador um pouco mais incisivo. Ele gosta de ir pro ataque, como você falou. E me parecia muito que o Setien amava aqueles passes pro lado, que iam pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, e aquele negócio ficava naquele. Tem o Barcelona. Parecia que o Barcelona não andava. O Barcelona passava meia hora assim, num negócio parado. Eu acho que a primeira pergunta foi do Garcia. Eu acho que ele vem, mas eu acho que não vai ser para agora não. Eu acho que ele vai ser. Eu espero que ele seja esperto e não tente vir agora, porque realmente ele vai só ser queimado enfim, pelas vacas sagradas, digamos assim. Mas eu realmente espero que ele chegue, porque eu acho que ele vai agregar de uma maneira muito positiva o time. E a questão do Setien, eu acho que é muito. O meio-campo, o problema era o Rakitic. Só que quem que bancava o Rakitic? O Setien. Então, eu concordo com você. Esses toques pro lado a gente via muito, sabe? A gente podia, sei lá, ganhar de 5-0, mas esses toquinhos deixavam o jogo sonolento e parecia que não ia para frente o time. E até a gente tenta não culpar o Setien, porque ele realmente chegou no meio do caos, assim, sabe? Foi complicado a saída do Valverde, aí de repente chega ele leva 8, sabe? Então eu acho que a questão do De Jong, eu acho que agora com o Koeman ele vai conseguir deslanchar ainda mais, porque a gente sabe da qualidade que tem o De Jong, então eu acho que essa temporada pode ser crucial para ele também. Marília, eu acho que eu preciso te liberar, porque eu tô olhando o tempo de gravação aqui e a gente tem para quase 40 minutos. Mas o bate-papo tá tão gostoso que eu quero ficar falando o tempo todo, falando. Mas eu vou acabar isso daqui. A gente faz uma parte 2 depois, Tá. acabar essa temporada, para poder. Eu espero que o Barcelona te dê um pouquinho mais de alegria, que o Messi fique feliz, contente e as coisas possam melhorar para você. Eu te agradeço demais pela participação. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu nunca vi assim. Eu nem reparei que estava indo. Eu ia continuar fazendo mil perguntas para você. Eu nem estava mais lendo o que eu tinha escrito, porque já estava indo naturalmente. Eu te agradeço demais por ter participado, viu? Obrigada pelo convite também, uma honra estar aqui. Espero voltar também para uma parte 2. Espero também falar muito bem que deu tudo certo na temporada, que a gente já começou um processo de reestruturação. Muito obrigado, Marília. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau.